Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem carmelita que viveu apenas 24 anos, mudou o mundo com sua pequena via, um caminho espiritual tão simples quanto profundo. Mas você sabia que essa humilde pequena flor enfrentou batalhas interiores que poucos conhecem? Como uma freira enclausurada, que nunca pregou em público, se tornou uma das santas mais amadas e poderosas da Igreja, a padroeira das missões e conhecida por enviar chuvas de rosas como sinais de sua intercessão. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir um detalhe íntimo de sua vida, uma mensagem escondida em seus escritos que poucos conhecem e que pode mudar a maneira como você reza e pede sua intercessão. Prepare-se para conhecer o lado oculto da pequena flor que conquistou o céu com sua humildade e amor, e que continua a enviar sinais de esperança para quem a invoca com fé. Na manhã de 2 de janeiro de 1873, em uma pequena e serena casa em Alençon, nascia Marie-Françoise Thérèse Martin, a caçula de uma família que, embora simples, vivia imersa na mais profunda devoção cristã. Louis Martin e Zélie Guérin, seus pais, não apenas compartilhavam a fé católica, viviam-na em cada detalhe de sua existência, transformando o cotidiano em um ato contínuo de entrega a Deus. Louis, um relojoeiro que trabalhava com dedicação meticulosa, e Zélie, uma talentosa rendeira, eram o exemplo perfeito de um lar cristão que abraçava a simplicidade como virtude. As filhas cresceram sob o exemplo de um amor que não exigia palavras grandiosas, mas florescia no sacrifício silencioso de cada dia. Nesse ambiente, a pequena Teresinha crescia como uma flor tenra, rodeada por essa atmosfera espiritual que permeava cada canto da casa. Desde muito jovem, Teresinha demonstrava uma sensibilidade que tocava aqueles ao seu redor. Embora fosse ainda uma criança, havia algo de profundo em seu olhar que refletia uma alma já em busca de algo maior. Zélie, uma mulher de saúde frágil, mas de espírito indomável, notou essa inclinação especial na filha caçula. Desde os primeiros passos, Teresinha parecia preferir os momentos de silêncio contemplativo aos ruídos agitados das brincadeiras infantis. Gostava de se recolher em oração, mesmo sem ainda compreender completamente as palavras que dizia. Havia em sua simplicidade infantil um vislumbre do caminho que Deus estava começando a traçar em sua vida. Contudo, a felicidade serena dessa infância logo seria perturbada por um golpe devastador. Aos 4 anos, Teresinha experimentou a primeira grande tragédia de sua vida. Zélie, cuja saúde já era frágil, sucumbiu ao câncer de mama. Essa perda abalou profundamente toda a família. Mas para a pequena Teresinha, foi como se o chão de sua existência tivesse sido subitamente arrancado debaixo de seus pés. A morte de sua mãe foi um abalo violento em seu coração sensível. Como uma criança que ainda mal compreendia a vastidão da morte, Teresinha sentiu de forma aguda a ausência daquela que representava para ela o amor mais terno e acolhedor. Ela não sabia lidar com a dor, mas também não conseguia expressá-la como os adultos faziam, em palavras ou lágrimas. Ao invés disso, fechou-se em um silêncio dolorido, um tipo de recolhimento interno que a acompanharia ao longo de sua vida. Louis, seu pai, era um homem profundamente amoroso, e após a morte de Zélie, dedicou-se ainda mais às filhas. Ele as criou com um amor paternal, que buscava espelhar o carinho materno que haviam perdido. Louis passou a chamá-la de sua rainhazinha, e Teresinha retribuía com uma devoção inabalável ao pai. O relacionamento deles era de uma ternura extraordinária, marcada pela mútua dependência emocional. Na ausência de Zélie, Teresinha buscava em Louis não apenas o apoio de um pai, mas também a segurança emocional que perdera com a morte da mãe. Ainda assim, a ferida deixada pela perda de Zélie nunca desapareceu completamente.
Teresinha, que sempre fora uma criança tímida e reservada, começou a se fechar ainda mais em seu mundo interior. Ela desenvolveu uma sensibilidade extrema, reagindo intensamente a qualquer crítica ou palavra mais dura. Em muitos aspectos, era como se a perda da mãe tivesse tornado sua alma mais vulnerável, mais suscetível aos sofrimentos do mundo ao seu redor. Qualquer pequena contrariedade era sentida como uma dor insuportável, uma sombra do trauma maior que a assolara na infância. Essa vulnerabilidade, porém, não foi uma fraqueza para Teresinha. Pelo contrário, tornou-se o solo fértil onde sua fé começaria a se enraizar de maneira profunda. Ao invés de se fechar completamente em sua dor, Teresinha começou a buscar consolo em Deus de uma forma que poucas crianças de sua idade fariam. Desde muito cedo, ela compreendeu que o sofrimento fazia parte da jornada humana e que Deus estava presente não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente nas dificuldades. Essa compreensão, ainda rudimentar em sua infância, seria refinada ao longo dos anos e culminaria na espiritualidade profunda que definiria sua vida adulta. Com o passar do tempo, Teresinha e sua família mudaram-se para Lisieux, onde viveriam próximos aos tios maternos, os Guérin. Foi ali que Teresinha encontrou em sua irmã Paulina uma espécie de segunda mãe. Paulina, com quem Teresinha tinha uma ligação íntima desde a infância, assumiu o papel de guia espiritual da irmã. Contudo, essa nova figura materna seria, mais uma vez, retirada dela quando Paulina ingressou no Carmelo de Lisieux. Essa separação foi outro golpe para Teresinha, que mais uma vez viu-se confrontada com a perda de alguém que amava profundamente. Sua fragilidade emocional intensificou-se, levando-a a adoecer gravemente logo após a partida de Paulina para o convento. Durante essa doença, Teresinha passou por uma experiência que seria um marco em sua vida espiritual. Por semanas, a jovem permaneceu prostrada em um estado de extremo sofrimento físico e emocional, sem que os médicos conseguissem identificar a causa exata de sua enfermidade. Parecia que sua alma, assim como seu corpo, estava à beira de um colapso. Sua família, desesperada, recorreu à oração. Foi então que, em um momento de profunda angústia, Teresinha teve uma visão da Virgem Maria que mudou tudo. A imagem da Mãe de Deus sorriu para ela e, imediatamente, como que por milagre, Teresinha recuperou a saúde. Essa experiência foi crucial para sua fé, pois a partir desse momento, ela entendeu de forma visceral o poder do amor de Maria e a proximidade de Deus em sua vida. Com essa cura, Teresinha começou a florescer espiritualmente de uma maneira ainda mais intensa. Ela sentia-se cada vez mais chamada a uma vida de intimidade com Deus, e embora ainda fosse muito jovem, o desejo de ingressar no Carmelo começou a tomar conta de seu coração. No entanto, sua jornada até o convento não seria fácil. Sendo a mais nova de sua família, enfrentava a oposição das irmãs, que temiam por sua saúde frágil. Além disso, sua tenra idade parecia ser um obstáculo intransponível para sua entrada na vida religiosa. Mas Teresinha, movida por uma fé inabalável e uma determinação que não parecia condizer com sua delicadeza, perseverou. Com apenas 14 anos, decidiu que imploraria diretamente ao Papa a permissão para entrar no convento. Esse momento em sua vida revela uma coragem e uma confiança que desafiavam as expectativas da época. A pequena Teresinha, de rosto ainda infantil, foi até Roma com seu pai e, durante uma audiência pública com o Papa Leão XIII, ajoelhou-se diante dele e, com ousadia, pediu permissão para entrar no Carmelo. O Papa, surpreso com a determinação daquela jovem, respondeu que ela deveria seguir as orientações de seu bispo local. Embora não tivesse recebido uma resposta definitiva naquele momento, Teresinha não desistiu.
Pouco tempo depois, sua persistência foi recompensada e, aos 15 anos, finalmente foi admitida no Carmelo de Lisieux. A partir daquele momento, Teresinha estava pronta para iniciar uma jornada que não apenas moldaria sua própria vida, mas transformaria a história da espiritualidade católica. A pequena flor de Lisieux começava a desabrochar, silenciosa, escondida, mas com um perfume de santidade que viria a alcançar o mundo inteiro. Na noite de Natal de 1886, Teresinha, então com 13 anos, vivia um dos momentos mais profundos de sua transformação espiritual. Até então, sua vida havia sido marcada por uma sensibilidade extrema e uma fragilidade emocional que a tornavam vulnerável a qualquer palavra ou situação. Mas naquele Natal, em um instante de graça silenciosa, sua vida tomou um rumo inesperado e definitivo. A noite começou como qualquer outra em sua família, com todos os preparativos e expectativas que envolvem o Natal. Mas para Teresinha havia algo diferente no ar. Nos anos anteriores, a celebração dessa noite santa sempre havia despertado nela uma alegria infantil, quase como um refúgio. No entanto, à medida que a família se preparava para o tradicional momento de abrir os presentes, Teresinha percebeu que algo dentro de si estava mudando. Já não era mais uma menina. Havia crescido e agora a festa que antes lhe trazia um consolo pueril passava a ter um significado mais profundo. Louis Martin, seu querido pai, estava cansado naquela noite. Talvez pelas preocupações acumuladas ou pela rotina intensa dos dias que antecederam o Natal, deixou escapar um comentário que normalmente teria partido o coração sensível de Teresinha. Enquanto subiam as escadas para a sala onde os presentes aguardavam, Luiz suspirou. Ainda bem que é o último Natal que fazemos essas brincadeiras de criança. As palavras, por mais inocentes que fossem, carregavam uma verdade que Teresinha sabia ser inegável. Ela não era mais uma criança, e esse rito familiar, outrora tão esperado, já não fazia mais sentido em sua vida. No passado, uma frase assim teria feito Teresinha mergulhar em lágrimas. Seu coração, ainda frágil, teria sentido a dor da desilusão, a sensação de que algo essencial havia sido perdido. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Em vez de se entregar ao desânimo e à tristeza, Teresinha sentiu em seu interior uma força nova, uma graça divina que a sustentava. Ela percebeu que sua imaturidade emocional, que tanto a havia controlado até então, começava a se dissipar. Havia dentro dela uma convicção silenciosa de que aquele momento marcava o início de uma nova fase em sua vida espiritual. Com uma serenidade inédita, Teresinha desceu as escadas sorrindo, sem deixar que a leveza da celebração se perdesse. Ela, que sempre fora extremamente sensível a qualquer palavra negativa, agora sentia-se surpreendentemente em paz. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Mais tarde, ela descreveria esse momento como a conversão completa de sua alma. Foi o início de sua libertação da sensibilidade excessiva, o ponto de virada em que sua maturidade espiritual começou a desabrochar plenamente. Esse evento aparentemente comum, ocorrido em uma noite de Natal, foi, na verdade, uma verdadeira reviravolta espiritual. A mudança não foi dramática aos olhos dos outros, mas para Teresinha representou uma vitória interior gigantesca. Ela reconheceu que havia sido agraciada com uma graça especial, uma transformação que a conduziria a um novo caminho de entrega total a Deus. Aquela experiência despertou em seu coração o desejo ardente de renunciar à sua vontade pessoal, de se desapegar dos prazeres mundanos e infantis e se lançar inteiramente nos braços de Deus. Nos meses que se seguiram a essa noite, Teresinha passou a sentir com mais intensidade o chamado ao Carmelo.
Esse desejo, que já existia em seu coração desde o ingresso de sua irmã Paulina no convento, agora se tornava uma vocação incontestável. Havia, no entanto, grandes obstáculos a superar. A família Martim, que já havia suportado tantas provações, especialmente a morte precoce de Zélie, estava reticente em permitir que a filha mais nova entrasse tão cedo na vida religiosa. Além disso, as próprias normas da igreja naquela época não permitiam que jovens de 14 anos ingressassem no convento. Teresinha, porém, não era mais a menina tímida e facilmente abatida. Com uma determinação que surpreendia até mesmo aqueles que a conheciam, decidiu que nada a impediria de seguir sua vocação. Esse desejo ardente era alimentado não apenas por um sentimento de devoção, mas por uma convicção profunda de que sua vida pertencia a Deus de maneira total e irrestrita. E foi assim que, em uma decisão audaciosa, partiu com seu pai e uma de suas irmãs para Roma, com o objetivo de implorar diretamente ao Papa Leão XIII a permissão para ingressar no Carmelo. A viagem a Roma foi um marco na vida de Teresinha, não apenas por sua audácia, mas também por tudo o que significou espiritualmente. Durante a peregrinação, ao visitar as igrejas e basílicas que guardavam séculos de história e de fé, Teresinha sentiu-se pequena diante da grandiosidade da igreja e da santidade daqueles que a haviam precedido. Contudo, essa pequenez não a abalou. Pelo contrário, alimentou ainda mais seu desejo de entregar-se completamente a Deus. Ao ver o esplendor das grandes catedrais e a beleza da fé que se manifestava em cada canto de Roma, Teresinha percebeu que sua vocação não se tratava de grandes feitos ou gestos extraordinários, mas de uma vida simples e escondida, uma vida de pequenas ações feitas com um amor imenso. A audiência com o Papa foi um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Durante a cerimônia, Teresinha esperava ansiosa a oportunidade de falar com o Santo Padre. Quando finalmente chegou sua vez, ajoelhou-se diante dele e, com uma voz trêmula, mas cheia de coragem, implorou: Santíssimo Padre, eu suplico, permita que eu entre no Carmelo aos 15 anos. O Papa, surpreendido com a coragem daquela jovem, respondeu calmamente que ela deveria obedecer às ordens de seus superiores. Teresinha, ainda ajoelhada, sentiu que seu pedido não fora atendido, mas algo dentro dela a impedia de desistir. Ao ser levada pelos guardas do Vaticano, com lágrimas nos olhos, confiou plenamente que Deus, de alguma forma, abriria as portas para ela. E assim foi. Pouco tempo depois de retornar a Lisieux, Teresinha finalmente recebeu a permissão para ingressar no Carmelo. Aos 15 anos, vestiu o hábito de noviça e, ao atravessar os portões do convento, sabia que havia entrado em sua verdadeira casa. O Carmelo não seria um refúgio contra os sofrimentos do mundo, como talvez ela imaginasse na infância. Pelo contrário, seria um lugar de luta interior, de desafios constantes, mas também de uma alegria que o mundo jamais poderia proporcionar. Dentro do convento, a vida de Teresinha foi marcada por simplicidade e renúncia. Ela não buscava ser notada, mas sim fazer com que cada gesto, cada palavra, fosse uma expressão do amor de Deus. Sabia que não lhe seria dado realizar grandes feitos, mas compreendia que a santidade não estava nos atos extraordinários, e sim em viver cada momento com amor. Esse ensinamento, que mais tarde se tornaria a essência de sua pequena via, começou a tomar forma desde os primeiros dias no Carmelo. Teresinha encontrava em cada detalhe da vida cotidiana uma oportunidade de crescer espiritualmente. Nas tarefas simples, como varrer o chão ou cuidar do jardim, ela via uma forma de oferecer tudo a Deus. E mesmo nas provações, como a incompreensão de algumas irmãs ou a fragilidade de sua saúde, Teresinha mantinha uma alegria interior que era visível para todos ao seu redor.
Não era uma alegria superficial, mas um contentamento profundo, enraizado na confiança absoluta em Deus. Essa segunda fase da vida de Teresinha, marcada pela maturidade espiritual que nasceu daquela noite de Natal, foi uma preparação para os desafios que ainda viriam. Cada pequeno sacrifício, cada gesto de humildade, cada renúncia pessoal foram as sementes de uma santidade que, embora escondida do mundo, floresceria em abundância após sua morte. Ela compreendeu que para ser grande diante de Deus era preciso ser pequena e que o verdadeiro poder estava na entrega total ao amor, mesmo nas menores ações. Esse período de transformação espiritual foi o início de uma jornada que levaria Teresinha não apenas à santidade, mas à compreensão mais profunda do amor de Deus. Ela, que havia aprendido a superar sua própria sensibilidade e a aceitar os sofrimentos com alegria, se preparava para viver uma vida de total abandono e confiança. Na noite de Natal de 1886, Teresinha, então com 13 anos, vivia um dos momentos mais profundos de sua transformação espiritual. Até então, sua vida havia sido marcada por uma sensibilidade extrema e uma fragilidade emocional que a tornavam vulnerável a qualquer palavra ou situação. Mas naquele Natal, em um instante de graça silenciosa, sua vida tomou um rumo inesperado e definitivo. A noite começou como qualquer outra em sua família, com todos os preparativos e expectativas que envolvem o Natal. Mas para Teresinha, havia algo diferente no ar. Nos anos anteriores, a celebração dessa noite santa sempre havia despertado nela uma alegria infantil, quase como um refúgio. No entanto, à medida que a família se preparava para o tradicional momento de abrir os presentes, Teresinha percebeu que algo dentro de si estava mudando. Já não era mais uma menina, havia crescido. E agora, a festa que antes lhe trazia um consolo pueril passava a ter um significado mais profundo. Luiz Martim, seu querido pai, estava cansado naquela noite. Talvez pelas preocupações acumuladas ou pela rotina intensa dos dias que antecederam o Natal, deixou escapar um comentário que normalmente teria partido o coração sensível de Teresinha. Enquanto subiam as escadas para a sala onde os presentes aguardavam, Luiz suspirou. Ainda bem que é o último Natal que fazemos essas brincadeiras de criança. As palavras, por mais inocentes que fossem, carregavam uma verdade que Teresinha sabia ser inegável. Ela não era mais uma criança e esse rito familiar, outrora tão esperado, já não fazia mais sentido em sua vida. No passado, uma frase assim teria feito Teresinha mergulhar em lágrimas. Seu coração, ainda frágil, teria sentido a dor da desilusão, a sensação de que algo essencial havia sido perdido. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Em vez de se entregar ao desânimo e à tristeza, Teresinha sentiu em seu interior uma força nova, uma graça divina que a sustentava. Ela percebeu que sua imaturidade emocional, que tanto a havia controlado até então, começava a se dissipar. Havia dentro dela uma convicção silenciosa de que aquele momento marcava o início de uma nova fase em sua vida espiritual. Com uma serenidade inédita, Teresinha desceu as escadas sorrindo, sem deixar que a leveza da celebração se perdesse. Ela, que sempre fora extremamente sensível a qualquer palavra negativa, agora sentia-se surpreendentemente em paz. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Mais tarde, ela descreveria esse momento como a conversão completa de sua alma. Foi o início de sua libertação da sensibilidade excessiva, o ponto de virada em que sua maturidade espiritual começou a desabrochar plenamente. Esse evento aparentemente comum, ocorrido em uma noite de Natal, foi, na verdade, uma verdadeira reviravolta espiritual.
A mudança não foi dramática aos olhos dos outros, mas para Teresinha representou uma vitória interior gigantesca. Ela reconheceu que havia sido agraciada com uma graça especial, uma transformação que a conduziria a um novo caminho de entrega total a Deus. Aquela experiência despertou em seu coração o desejo ardente de renunciar à sua vontade pessoal, de se desapegar dos prazeres mundanos e infantis e se lançar inteiramente nos braços de Deus. Nos meses que se seguiram a essa noite, Teresinha passou a sentir com mais intensidade o chamado ao Carmelo. Esse desejo, que já existia em seu coração desde o ingresso de sua irmã Paulina no convento, agora se tornava uma vocação incontestável. Havia, no entanto, grandes obstáculos a superar. A família Martim, que já havia suportado tantas provações, especialmente a morte precoce de Zélie, estava reticente em permitir que a filha mais nova entrasse tão cedo na vida religiosa. Além disso, as próprias normas da igreja naquela época não permitiam que jovens de 14 anos ingressassem no convento. Teresinha, porém, não era mais a menina tímida e facilmente abatida. Com uma determinação que surpreendia até mesmo aqueles que a conheciam, decidiu que nada a impediria de seguir sua vocação. Esse desejo ardente era alimentado não apenas por um sentimento de devoção, mas por uma convicção profunda de que sua vida pertencia a Deus de maneira total e irrestrita. E foi assim que, em uma decisão audaciosa, partiu com seu pai e uma de suas irmãs para Roma, com o objetivo de implorar diretamente ao Papa Leão XIII a permissão para ingressar no Carmelo. A viagem a Roma foi um marco na vida de Teresinha, não apenas por sua audácia, mas também por tudo o que significou espiritualmente. Durante a peregrinação, ao visitar as igrejas e basílicas que guardavam séculos de história e de fé, Teresinha sentiu-se pequena diante da grandiosidade da igreja e da santidade daqueles que a haviam precedido. Contudo, essa pequenez não a abalou. Pelo contrário, alimentou ainda mais seu desejo de entregar-se completamente a Deus. Ao ver o esplendor das grandes catedrais e a beleza da fé que se manifestava em cada canto de Roma, Teresinha percebeu que sua vocação não se tratava de grandes feitos ou gestos extraordinários, mas de uma vida simples e escondida, uma vida de pequenas ações feitas com um amor imenso. A audiência com o Papa foi um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Durante a cerimônia, Teresinha esperava ansiosa a oportunidade de falar com o Santo Padre. Quando finalmente chegou sua vez, ajoelhou-se diante dele e, com uma voz trêmula, mas cheia de coragem, implorou: Santíssimo Padre, eu suplico, permita que eu entre no Carmelo aos 15 anos. O Papa, surpreendido com a coragem daquela jovem, respondeu calmamente que ela deveria obedecer às ordens de seus superiores. Teresinha, ainda ajoelhada, sentiu que seu pedido não fora atendido, mas algo dentro dela a impedia de desistir. Ao ser levada pelos guardas do Vaticano, com lágrimas nos olhos, confiou plenamente que Deus, de alguma forma, abriria as portas para ela. E assim foi. Pouco tempo depois de retornar a Lisieux, Teresinha finalmente recebeu a permissão para ingressar no Carmelo. Aos 15 anos, vestiu o hábito de noviça e, ao atravessar os portões do convento, sabia que havia entrado em sua verdadeira casa. O Carmelo não seria um refúgio contra os sofrimentos do mundo, como talvez ela imaginasse na infância. Esse ensinamento, que mais tarde se tornaria a essência de sua pequena via, começou a tomar forma desde os primeiros dias no Carmelo. Teresinha encontrava em cada detalhe da vida cotidiana uma oportunidade de crescer espiritualmente. Nas tarefas simples, como varrer o chão ou cuidar do jardim, ela via uma forma de oferecer tudo a Deus. Pelo contrário, seria um lugar de luta interior, de desafios constantes, mas também de uma alegria que o mundo jamais poderia proporcionar.
Dentro do convento, a vida de Teresinha foi marcada por simplicidade e renúncia. Ela não buscava ser notada, mas sim fazer com que cada gesto, cada palavra, fosse uma expressão do amor de Deus. Sabia que não lhe seria dado realizar grandes feitos, mas compreendia que a santidade não estava nos atos extraordinários, e sim em viver cada momento com amor. E mesmo nas provações, como a incompreensão de algumas irmãs ou a fragilidade de sua saúde, Teresinha mantinha uma alegria interior que era visível para todos ao seu redor. Não era uma alegria superficial, mas um contentamento profundo, enraizado na confiança absoluta em Deus. Essa segunda fase da vida de Teresinha, marcada pela maturidade espiritual que nasceu daquela noite de Natal, foi uma preparação para os desafios que ainda viriam. Cada pequeno sacrifício, cada gesto de humildade, cada renúncia pessoal foram as sementes de uma santidade que, embora escondida do mundo, floresceria em abundância após sua morte. Ela compreendeu que para ser grande diante de Deus era preciso ser pequena, e que o verdadeiro poder estava na entrega total ao amor, mesmo nas menores ações. Esse período de transformação espiritual foi o início de uma jornada que levaria Teresinha não apenas à santidade, mas à compreensão mais profunda do amor de Deus. Ela, que havia aprendido a superar sua própria sensibilidade e a aceitar os sofrimentos com alegria, se preparava para viver uma vida de total abandono e confiança. A vida de Santa Teresinha de Lisieux no Carmelo, apesar de oculta aos olhos do mundo exterior, foi uma jornada de intensidade espiritual raramente vista. Quando entrou no convento aos 15 anos, mal poderia imaginar as profundezas de sacrifício e amor que a aguardavam, assim como o legado eterno que deixaria. No entanto, foi justamente nessa simplicidade e na vida diária de uma carmelita que ela encontrou sua maior missão: ser o amor no coração da igreja, um propósito que a conduziria pelos caminhos da pequena via, ensinando ao mundo a beleza da humildade e da confiança absoluta em Deus. No Carmelo de Lisieux, Teresinha foi recebida com grande afeição por suas irmãs de clausura, que viam nela não apenas a jovem noviça, mas uma alma cheia de fervor e desejo de santidade. No entanto, a rotina conventual era austera, exigindo de todas as religiosas uma vida de renúncias e penitências. E foi ali, nesse cenário silencioso e rigoroso, que o coração de Teresinha floresceu. Enquanto suas irmãs se ocupavam de grandes sacrifícios e devoções, ela abraçava com profundidade as pequenas dificuldades do dia a dia. Acreditava que o segredo da santidade não estava em atos heróicos, mas em transformar as menores ações em um ato de amor, uma oferta constante a Deus. Mas mesmo para uma alma tão determinada como Teresinha, essa jornada não era isenta de provações. Em sua intimidade, ela enfrentava períodos de grande aridez espiritual, o que a fazia sentir-se distante de Deus, como se ele a tivesse abandonado. Este deserto da alma foi uma das fases mais desafiadoras de sua vida religiosa. Sem sentir o consolo da presença divina que outrora a aquecia, ela teve que aprender a caminhar na fé cega, acreditando que, apesar de não sentir a presença de Deus, Ele estava lá, guiando seus passos no silêncio. Durante essas fases de escuridão espiritual, Teresinha mantinha-se fiel à oração e aos seus deveres, oferecendo a Deus até mesmo essa ausência de sensações espirituais, com uma confiança comovente. Esses momentos de desolação interior, porém, não eram apenas provações para Teresinha, mas também oportunidades de amadurecimento espiritual. Ela aprendeu que a santidade não é medida pela intensidade das consolações espirituais, mas pela fidelidade a Deus, mesmo quando Ele parece distante. E foi nessa perseverança que Teresinha descobriu o significado mais profundo de sua pequena via,
confiar plenamente em Deus, como uma criança confia em seus pais, sem jamais questionar seus caminhos. Mas enquanto a alma de Teresinha enfrentava essas batalhas silenciosas, seu corpo começava a dar sinais de fraqueza. Aos 22 anos, sua saúde, sempre frágil, começou a se deteriorar rapidamente. A tuberculose, uma doença comum e devastadora naquela época, tomou conta de seu corpo, privando-a de sua energia e vitalidade. No entanto, para Teresinha, essa doença não era um castigo, mas uma oportunidade de se unir ainda mais profundamente ao sofrimento de Cristo. Ela aceitava cada dor, cada dificuldade respiratória como uma forma de oferecer-se pelos outros, especialmente pelos pecadores e pelas almas que mais precisavam da misericórdia divina. Mesmo durante os momentos mais críticos de sua doença, quando o sofrimento físico se tornava insuportável, Teresinha nunca perdia sua alegria interior. Sua enfermidade era uma cruz pesada, mas ela a carregava com um sorriso nos lábios, acreditando que, em cada momento de dor, Deus estava mais próximo dela do que nunca. Para as irmãs do Carmelo, que cuidavam dela durante esses últimos meses de vida, era um mistério incompreensível como alguém em tamanha agonia podia manter tamanha serenidade. Elas viam em Teresinha uma luz que brilhava mais intensamente à medida que sua vida terrena se aproximava do fim. Durante este período de sofrimento, Teresinha começou a escrever suas memórias, que mais tarde se tornariam o livro História de uma Alma. A pedido de sua irmã Pauline, que também era sua superiora no Carmelo, Teresinha começou a registrar suas reflexões e experiências espirituais. O que começou como uma simples obediência ao pedido de sua superiora, logo se transformou em um testemunho vivo de sua pequena via. Nas páginas de História de uma Alma, Teresinha revelou não apenas sua profunda confiança em Deus, mas também a simplicidade de sua abordagem à santidade. Ela acreditava que qualquer pessoa, independentemente de suas limitações, podia alcançar a santidade através do amor nas pequenas coisas. Escrever suas memórias foi um processo doloroso para Teresinha, não apenas por causa de sua saúde debilitada, mas também pela necessidade de revisitar algumas das provações mais difíceis de sua vida. No entanto, ela o fez com humildade e sinceridade, sabendo que suas palavras poderiam inspirar outros a seguir o mesmo caminho de simplicidade e confiança. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Após sua morte, História de uma Alma se tornou um dos livros espirituais mais lidos do mundo, tocando os corações de milhões de pessoas que, como Teresinha, desejavam viver uma vida de amor e entrega a Deus. Nos últimos meses de sua vida, Teresinha experimentou a noite escura da alma em toda a sua profundidade. Já não sentia o consolo de Deus, e o medo da morte começou a assombrá-la. No entanto, mesmo em meio a esse sofrimento espiritual, ela se manteve firme em sua fé, repetindo constantemente seu ato de confiança em Deus. Sabia que Ele estava lá, mesmo que ela não pudesse senti-lo, e essa confiança inabalável foi o que a sustentou até o fim. Cada respiração difícil, cada espasmo de dor era oferecido como um ato de amor, e em seus últimos dias, ela expressou o desejo de passar o céu fazendo o bem na terra. No dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos, Teresinha partiu deste mundo. Suas últimas palavras foram um sussurro de amor. Meu Deus, eu vos amo. Foi um fim sereno para uma vida marcada por pequenos gestos de amor, que juntos formaram uma trajetória de santidade. Para suas irmãs no Carmelo, sua morte foi um momento de dor, mas também de profunda paz. Sabiam que Teresinha, embora tenha vivido uma vida breve e oculta, havia alcançado a plenitude de sua vocação, ser o amor no coração da Igreja.
Pouco após sua morte, começaram a surgir relatos de graças e milagres atribuídos à intercessão de Teresinha. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a escrever ao Carmelo de Lisieux, contando como suas vidas haviam sido transformadas por meio da pequena via de Teresinha. Sua santidade, outrora escondida, agora se tornava conhecida em todo o mundo. Em 1925, menos de 30 anos após sua morte, Teresinha foi canonizada pelo Papa Pio XI, tornando-se uma das santas mais queridas da Igreja Católica. A pequena via de Santa Teresinha de Lisieux, com sua ênfase na simplicidade, confiança e amor, continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Sua vida, embora breve e aparentemente insignificante aos olhos do mundo, foi um testemunho profundo do poder transformador do amor. Em sua humildade, Teresinha nos mostrou que a santidade está ao alcance de todos e que mesmo os menores gestos, quando feitos com amor, podem ter um impacto eterno. A vida de Santa Teresinha de Lisieux, embora profundamente enraizada na rotina simples e aparentemente monótona do Carmelo, foi marcada por uma intensidade espiritual que se manifestava de maneira inesperada e poderosa. O início de sua jornada religiosa, já tão cheia de fervor, foi também o começo de uma caminhada marcada por provações silenciosas e desafios interiores que moldariam não apenas a sua santidade, mas a forma como a Igreja veria o caminho da santidade no futuro. Logo após sua entrada no Carmelo, Teresinha experimentou o que muitos chamariam de lua de mel espiritual. Sua alegria em finalmente estar onde seu coração sempre desejou era imensa. A jovem, ainda cheia de vigor juvenil, abraçava cada aspecto da vida no convento com entusiasmo: as longas horas de oração, os momentos de silêncio, os sacrifícios diários e até as tarefas mais simples e rotineiras. Tudo, para ela, era uma oportunidade de oferecer-se a Deus. Contudo, essa fase inicial de grande fervor espiritual não duraria muito. Foi em meio a essa aparente calmaria que Teresinha começou a perceber as primeiras sombras da aridez espiritual se aproximando. Ela, que tantas vezes sentira a presença consoladora de Deus, agora começava a experimentar uma ausência que a consumia por dentro. Ao contrário de outros momentos em sua vida, nos quais ela sempre encontrava conforto na oração, agora tudo parecia vazio, como se suas preces não fossem ouvidas. Este foi o começo de uma prova interior que se intensificaria nos anos seguintes. Essa ausência de consolações espirituais, muitas vezes descrita pelos santos como a noite escura da alma, foi um dos momentos mais decisivos na vida de Teresinha. Ao perceber que não encontrava mais prazer ou conforto na oração, ela poderia ter se desanimado, desistido ou, como muitos fazem, buscado explicações exteriores para seu desconforto. No entanto, em vez disso, Teresinha escolheu confiar ainda mais. Foi neste período de secura espiritual que ela começou a entender, de forma mais profunda, a verdadeira essência de sua pequena via. A pequena via não era apenas um método de viver com simplicidade, mas uma confiança absoluta em Deus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Teresinha compreendeu que não eram as grandes obras que traziam a santidade, mas sim o amor com que se realizavam os menores atos. E era nesse amor que ela se apoiava, mesmo quando não sentia a presença de Deus de maneira tangível. Cada pequeno sacrifício, cada gesto de paciência, cada renúncia ao seu próprio conforto, ela oferecia como um ato de confiança. Mas as dificuldades espirituais não eram suas únicas provações. A vida comunitária no Carmelo, embora fosse o cumprimento de seu desejo mais profundo, também trazia desafios diários. O Carmelo de Lisieux, como qualquer outro convento, era composto por mulheres de diferentes personalidades, com suas próprias fraquezas humanas. Teresinha
Sempre sensível às necessidades e aos sentimentos dos outros, muitas vezes encontrava-se diante de irmãs que, em vez de compreensão e gentileza, ofereciam frieza, crítica ou até desdém. Uma das irmãs em particular tinha o hábito de irritar-se facilmente e, com frequência, direcionava sua impaciência a Teresinha. Nesses momentos, quando o natural seria responder na mesma moeda, Teresinha escolhia o silêncio e a paciência. Cada palavra áspera que recebia era para ela uma nova oportunidade de oferecer um pequeno sacrifício. E ela fazia isso sem jamais demonstrar ressentimento ou mágoa. Pelo contrário, oferecia um sorriso, uma palavra amável, transformando essas pequenas provocações em ocasiões para exercitar a caridade. Esse era um dos aspectos mais marcantes de sua santidade. Sua capacidade de ver, em cada interação, uma oportunidade de amar, mesmo quando isso significava sacrificar seu próprio orgulho. A doença que começaria a afetar seu corpo ainda jovem foi outra reviravolta importante em sua jornada espiritual. Aos 22 anos, Teresinha começou a sentir os primeiros sinais de uma doença que logo seria diagnosticada como tuberculose, uma enfermidade comum e muitas vezes fatal naquela época. Para uma jovem que ainda tinha tanto desejo de servir a Deus no Carmelo, a limitação física foi um golpe inesperado. O cansaço constante, a tosse incessante e a dificuldade de respirar começaram a afetar sua capacidade de realizar suas tarefas diárias. Mas, mais uma vez, em vez de lamentar sua sorte, Teresinha aceitou sua doença como parte do plano de Deus. Ela passou a ver seu sofrimento como uma forma de unir-se ainda mais intimamente ao sofrimento de Cristo. Cada dor, cada dificuldade física era oferecida com amor, como um sacrifício pelo bem das almas. Mesmo nos momentos mais intensos de dor, ela mantinha seu espírito sereno, recusando-se a deixar que a doença roubasse sua alegria interior. Suas irmãs no Carmelo, que a acompanhavam de perto, muitas vezes se perguntavam de onde vinha aquela força, aquela paz que irradiava mesmo em meio ao sofrimento. Para Teresinha, a resposta era simples: tudo era uma oportunidade de amar. Nos últimos meses de sua vida, Teresinha foi forçada a ficar cada vez mais reclusa, confinada à enfermaria do Carmelo. Sua doença avançava rapidamente e sua fragilidade física era evidente, mas sua alma continuava a florescer. Mesmo incapaz de realizar muitas das tarefas que antes lhe traziam tanta alegria, como cuidar do jardim ou participar ativamente da rotina conventual, Teresinha continuava a servir suas irmãs de maneira silenciosa e discreta. Com gestos simples, como um sorriso ou uma palavra gentil, ela transmitia a paz e a confiança que habitavam seu coração. O sofrimento final de Teresinha não foi apenas físico. Nos últimos meses de vida, ela experimentou a angústia espiritual da dúvida. Embora sempre tivesse confiado plenamente na misericórdia de Deus, agora sentia-se tentada a acreditar que talvez sua vida tivesse sido em vão. Esse desespero que a assaltava era para ela uma prova extrema de sua fé. A tentação de acreditar que ao morrer não haveria nada além do vazio foi um fardo que Teresinha carregou em silêncio. Mas mesmo diante dessa escuridão, ela se recusava a abandonar sua confiança em Deus. Sua luta final foi travada entre a dor física e o desespero espiritual. Mas, como em todas as provações anteriores, Teresinha ofereceu essa agonia como um sacrifício. Sabia que Deus não a havia abandonado, mesmo que sua alma não pudesse sentir sua presença. E, em um ato final de confiança, entregou-se completamente à vontade de Deus, sabendo que, ao fim, seria recebida em seus braços de amor.
No dia 30 de setembro de 1897, após uma longa e dolorosa agonia, Teresinha de Lisieux faleceu. Seu último suspiro foi acompanhado por um sussurro de amor, simples e profundo, como sempre havia sido sua vida. Meu Deus, eu vos amo. Ela tinha apenas 24 anos, mas sua vida breve deixaria um impacto duradouro na igreja e no mundo. Após sua morte, suas irmãs no Carmelo começaram a compartilhar suas palavras e escritos, especialmente o manuscrito de História de uma Alma. O impacto foi imediato e avassalador. As palavras de Teresinha, tão simples e cheias de confiança, tocaram o coração de milhões. Ela, que havia passado sua vida em um convento escondido, agora era conhecida por todo o mundo como a Pequena Flor, uma santa cuja mensagem de amor e confiança em Deus continuaria a inspirar gerações. Santa Teresinha de Lisieux mostrou ao mundo que a santidade não é algo distante ou inatingível, mas está ao alcance de todos, mesmo nas menores ações, desde que sejam feitas com amor. Sua vida, marcada por pequenos sacrifícios, paciência nas provações e uma confiança inabalável em Deus, continua a ser um exemplo poderoso de que, no coração de cada alma, pode florescer a santidade. No final de sua vida, Santa Teresinha de Lisieux enfrentou sua mais dura provação espiritual. Embora sua saúde estivesse em constante declínio devido à tuberculose, o que mais a atormentava não eram os terríveis sintomas da doença, mas uma escuridão interior profunda que parecia envolver sua alma. Teresinha, que desde cedo havia experimentado a presença de Deus de forma tão íntima e consoladora, agora vivia uma angústia que parecia desafiar tudo o que ela acreditava. Era como se o céu, que antes parecia tão acessível, tivesse se fechado para ela. Esse período de desolação, que durou aproximadamente 18 meses, trouxe consigo uma série de provações espirituais e emocionais que testaram a fé de Teresinha de maneira inimaginável. Ela, que sempre havia confiado na misericórdia e no amor de Deus, agora sentia-se abandonada. Era uma sensação de vazio, como se a própria luz da fé estivesse sendo apagada de seu coração. E, no entanto, apesar dessa escuridão espiritual, ela jamais deixou de crer. Em suas cartas e conversas com suas irmãs no Carmelo, Teresinha revelava o quanto essas provações a faziam sofrer, mas também demonstrava uma fé que transcendeu a necessidade de sentir a presença de Deus. Foi nesse momento que Teresinha começou a se identificar profundamente com os pecadores e com aqueles que não acreditavam em Deus. Ao sentir na própria alma o desespero e a dúvida que afligem tantas pessoas, ela passou a interceder ainda mais intensamente por aqueles que estavam afastados da fé. Sua própria dor espiritual tornou-se uma ponte entre ela e aqueles que viviam distantes de Deus. Teresinha, que havia sido uma criança de fé fervorosa e uma jovem carmelita cheia de zelo, agora se via caminhando pelo vale da sombra da morte, espiritualmente falando. Mas ao invés de se perder nesse vale, ela transformou seu sofrimento em um sacrifício por aqueles que mais precisavam. Essa escuridão espiritual foi uma das reviravoltas mais profundas na vida de Teresinha. Embora estivesse fisicamente isolada no Carmelo de Lisieux, suas orações e seus sacrifícios ultrapassaram os limites do convento. Ela se uniu espiritualmente a todos aqueles que, como ela, se sentiam distantes de Deus. Sua missão, que até então havia sido servir com amor e simplicidade no Carmelo, assumiu uma dimensão universal. Teresinha percebeu que sua vocação ia além dos muros do convento. Ela foi chamada a ser uma intercessora pela humanidade. Isso se refletia em sua profunda preocupação pelas almas, especialmente pelos pecadores, pelos descrentes e por aqueles que enfrentavam a mesma escuridão espiritual que ela.
o sofrimento físico de Teresinha se intensificava a cada dia. A tuberculose corroía lentamente seu corpo e as dores constantes tornavam difícil até mesmo as tarefas mais simples. Ela já não conseguia participar das atividades diárias do Carmelo como antes. Cada vez mais, sua vida se reduzia a seu leito de enfermidade, onde suportava as dores com uma serenidade que surpreendia suas irmãs. Muitas vezes, sua tosse era tão violenta que a deixava sem fôlego e ela mal conseguia falar. No entanto, até em meio a esse sofrimento extremo, Teresinha mantinha um espírito de gratidão. A cada dor, a cada dificuldade, ela oferecia tudo como um sacrifício silencioso a Deus. Suas irmãs, no convento, ficavam impressionadas com a paz que ela mantinha, mesmo nos momentos mais dolorosos. Enquanto outras teriam se revoltado ou caído em desespero, Teresinha continuava a sorrir, demonstrando que, embora seu corpo estivesse sendo consumido pela doença, sua alma permanecia inabalável. O que as irmãs não podiam ver, no entanto, era a luta interna que ela travava. O sorriso que ela oferecia ao mundo era fruto de um esforço gigantesco para não deixar que a escuridão interior a consumisse. Teresinha entendia que seu sofrimento, tanto físico quanto espiritual, tinha um propósito maior. Ela estava sendo purificada, preparada para o encontro final com Deus. Enquanto a doença progredia, Teresinha começou a escrever suas últimas cartas e pensamentos, com a ajuda de suas irmãs. Nelas, ela revelava o estado de sua alma e as provações que enfrentava. O mais impressionante em seus escritos finais é a ausência de qualquer amargura. Mesmo nas piores horas de dor e dúvida, Teresinha permaneceu firme em sua decisão de confiar completamente em Deus, mesmo quando ele parecia estar ausente. Sua fé não era baseada em sentimentos ou consolações espirituais, mas em uma decisão deliberada de amar a Deus, independentemente de como se sentia. Foi também durante esse período que Teresinha aprofundou ainda mais sua compreensão sobre a pequena via. Ela sabia que jamais seria capaz de realizar grandes obras, como alguns dos santos que a inspiravam. Mas, através de sua doença e de sua escuridão espiritual, ela descobriu que a verdadeira santidade não estava nas grandes ações, mas em fazer pequenas coisas com um amor imenso. Para Teresinha, cada pequeno gesto, uma palavra gentil, um sorriso, a paciência em suportar uma dor, era uma forma de expressar seu amor a Deus e aos outros. A pequena via de Teresinha era, na verdade, um caminho de total abandono à vontade de Deus. Ela não buscava reconhecimento ou glória. Pelo contrário, desejava desaparecer, ser como uma flor oculta em um campo vasto, que apenas Deus podia ver. Essa simplicidade, esse desejo de ser pequena aos olhos do mundo, tornou-se o cerne de sua espiritualidade. E foi esse espírito de humildade e confiança que cativou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, mesmo após sua morte. Nos últimos dias de sua vida, a febre e a dor aumentaram de tal forma que Teresinha mal conseguia falar. Ela sabia que sua morte estava próxima, mas não temia. Pelo contrário, havia um certo alívio em seu coração. Embora tivesse enfrentado uma noite escura que parecia interminável, agora ela via a luz da eternidade começando a despontar no horizonte. Quando chegou a hora de seu último suspiro, as irmãs que a cercavam testemunharam um momento de paz e serenidade incomparáveis. Teresinha, que havia suportado tanto sofrimento, entregou sua alma com as palavras que resumiam sua vida. Meu Deus, eu vos amo. Essas palavras simples e sinceras ecoaram não apenas no Carmelo de Lisieux, mas em todo o mundo católico. Santa Teresinha de Lisieux, a jovem carmelita que havia vivido em silêncio e ocultamento, tornava-se, através de sua morte, uma das figuras mais queridas e inspiradoras da Igreja.
E como ela havia prometido, começou a cumprir sua missão de fazer chover rosas sobre a terra, concedendo graças e intercedendo por aqueles que a invocavam. A vida de Santa Teresinha, especialmente durante esses últimos meses de provação, revela uma alma extraordinária, capaz de transformar sofrimento em amor e escuridão em luz. Seu testemunho continua a ressoar no coração de milhões, oferecendo um caminho de simplicidade e confiança para aqueles que, como ela, desejam encontrar a santidade nas pequenas coisas do dia a dia. Embora tenha vivido uma vida breve, seu impacto permanece eterno. Quando Santa Teresinha de Lisieux começou a escrever suas memórias, no pedido de sua superiora e irmã Pauline, ela não sabia que estava plantando as sementes para uma revolução espiritual. História de uma alma. O livro que surgiu desse exercício de obediência revelou ao mundo uma alma que, embora desconhecida para o exterior, experimentava a profundidade da vida interior com uma intensidade singular. No início, Teresinha pensava que suas palavras seriam lidas apenas por suas irmãs no Carmelo, talvez como um legado pessoal e íntimo para sua pequena comunidade. No entanto, o que nasceu dessa simplicidade foi algo maior e mais duradouro do que ela jamais poderia imaginar. A obra começou a ser escrita quando Teresinha já enfrentava as primeiras limitações causadas pela tuberculose. Suas forças diminuíam e o ato de escrever tornava-se às vezes uma tarefa exaustiva. Mas, para Teresinha, cada palavra registrada era uma nova oportunidade de partilhar seu caminho de confiança e amor com suas irmãs. O que as páginas de História de uma Alma revelam é uma viagem espiritual que desafiava a maneira convencional de pensar sobre a santidade. Através de sua pequena via, Teresinha trouxe ao mundo católico a compreensão de que a santidade não era reservada apenas para grandes figuras heróicas da Igreja, mas para todos os cristãos em sua vida cotidiana. Teresinha começou a redigir suas memórias no silêncio do Carmelo, com uma franqueza e humildade que impressionavam suas irmãs. Cada página era um reflexo de sua confiança inabalável em Deus, mas também revelava as provações espirituais, as batalhas interiores e a vulnerabilidade de sua alma. Não era uma narrativa carregada de grandiosidade ou de gestos heróicos. Pelo contrário, Teresinha descrevia a vida simples de uma jovem que desde a infância buscava fazer tudo por amor a Deus, desde as menores tarefas até os maiores sofrimentos. Uma das passagens mais marcantes de sua autobiografia é sua descoberta da pequena via. Ela explica como durante muito tempo achou que para agradar a Deus era preciso realizar grandes feitos, como os santos que tanto admirava. Porém, sua saúde frágil e sua vida reclusa no Carmelo a impediram de fazer qualquer coisa que, aos olhos do mundo, pudesse parecer grandiosa. Foi nesse momento que a luz se fez clara para Teresinha. Ela compreendeu que o caminho para a santidade estava nas pequenas coisas feitas com um amor infinito. Quero ser uma alma pequena, que se mantém sempre humilde e faz tudo por amor, escreveu ela. A pequena via de Teresinha não era uma teoria distante, mas uma prática diária. A cada pequena irritação, cada dor, cada momento de desconforto no Carmelo, Teresinha oferecia tudo com um coração aberto e cheio de amor. E isso incluía os momentos de maior sofrimento. Quando a doença a confinou cada vez mais à sua cela e as dores da tuberculose começaram a consumir seu corpo, Teresinha continuou a praticar sua pequena via com ainda mais fervor. Mesmo quando sua tosse a impedia de dormir ou de se alimentar corretamente, ela não lamentava. Pelo contrário, via isso como uma nova oportunidade de se unir mais profundamente ao sofrimento de Cristo. Suas irmãs no convento ficavam frequentemente maravilhadas com sua serenidade. Durante suas conversas na enfermaria, Teresinha raramente falava de suas dores.
Quando suas irmãs perguntavam como ela estava, sua resposta invariável era um sorriso suave e palavras de confiança. O que suas irmãs não podiam ver era a profundidade de sua dor interior, que se misturava com a escuridão espiritual pela qual ela passava. Mas mesmo assim, Terezinha continuava a confiar, continuava a amar, mesmo quando sentia que Deus estava distante. Outro aspecto notável revelado em História de uma Alma é o profundo amor de Terezinha pela igreja e pelas almas. Mesmo antes de sua doença a imobilizar, Terezinha já havia sentido um chamado para oferecer seus sacrifícios e orações pelos outros. Ela tinha um coração missionário, embora nunca tivesse deixado as paredes do Carmelo. Quando soube das dificuldades enfrentadas pelos missionários em terras distantes, seu coração se encheu de compaixão. Ela adotou espiritualmente 2 sacerdotes missionários e começou a rezar fervorosamente por eles. Suas orações, oferecidas em silêncio e humildade, tornaram-se seu modo de alcançar o mundo além do convento. O impacto desse amor missionário se reflete no desejo ardente de Terezinha de passar seu céu fazendo o bem na terra. Essa frase, que hoje é uma das mais conhecidas de sua espiritualidade, revela sua convicção de que seu trabalho por Cristo não terminaria com sua morte. Pelo contrário, ela acreditava que, após sua partida, estaria em uma posição ainda melhor para interceder pelas almas. E essa promessa de continuar trabalhando pela salvação das almas, mesmo após sua morte, era algo que confortava profundamente suas irmãs de comunidade. Ao longo de sua vida no Carmelo, Terezinha nunca buscou o reconhecimento. Mesmo quando suas irmãs começaram a perceber sua grandeza espiritual, ela fazia questão de manter-se oculta, escondendo suas virtudes sob o véu da humildade. Ela não queria ser vista como uma heroína ou uma grande santa, mas simplesmente como uma alma pequena que fazia tudo por amor a Deus. Essa humildade, tão autêntica e profunda, é uma das razões pelas quais tantos fiéis ao redor do mundo se sentem atraídos por sua espiritualidade. Em seus últimos meses de vida, quando a doença já havia tomado completamente seu corpo, Terezinha continuou a escrever suas reflexões. Foi durante esse período que ela revelou sua luta interior com a escuridão espiritual, mas também sua entrega total à vontade de Deus. Para ela, a vida não era sobre alcançar grandes realizações, mas sobre fazer pequenas coisas com grande amor. E essa simplicidade é o que torna sua mensagem tão acessível e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Após a morte de Terezinha, suas irmãs no Carmelo, particularmente Pauline, decidiram publicar suas memórias. O que inicialmente era uma coleção de reflexões pessoais destinadas a um pequeno círculo de leitores, logo se transformou em um fenômeno espiritual. História de uma Alma foi publicado pela primeira vez em 1900, 3 anos após a morte de Terezinha, e rapidamente se espalhou pelo mundo. O testemunho de sua pequena via, sua confiança inabalável e seu amor simples tocaram profundamente o coração de milhares de pessoas que, como ela, buscavam um caminho para a santidade nas pequenas coisas da vida. O impacto da publicação de História de uma Alma foi imenso e imediato. Logo após a publicação, relatos de graças e milagres atribuídos à intercessão de Terezinha começaram a chegar de todas as partes do mundo. O Carmelo de Lisieux, que antes era um lugar silencioso e escondido, tornou-se um destino de peregrinação, com fiéis vindo de todas as partes para pedir a intercessão da jovem santa. O legado de Terezinha, que começou em silêncio e simplicidade, agora se espalhava pelo mundo, cumprindo sua promessa de fazer chover rosas sobre a terra. A rápida difusão de sua mensagem e os milagres associados ao seu nome levaram a um processo de canonização que avançou com uma velocidade surpreendente.
Em 1925, apenas 28 anos após sua morte, Teresinha foi canonizada pelo Papa Pio XI. Sua canonização foi uma das mais rápidas da história da Igreja. Um testemunho do poder transformador de sua pequena via e de seu amor incondicional por Deus e pelas almas. Santa Teresinha de Lisieux, embora tenha vivido em um convento isolado e tenha morrido aos 24 anos, tornou-se uma das figuras mais amadas e veneradas da Igreja Católica. Sua história de amor, sacrifício e confiança continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. E sua pequena via, esse caminho de santidade encontrado nas pequenas coisas, permanece um farol para todos aqueles que buscam encontrar Deus em meio à simplicidade do cotidiano. Nos últimos meses de vida de Santa Teresinha de Lisieux, sua saúde estava completamente debilitada e a tuberculose avançava implacavelmente. O que muitos não sabiam era que, ao mesmo tempo em que enfrentava uma agonia física crescente, sua alma estava sendo forjada em uma provação espiritual ainda mais dolorosa, a noite escura da fé. Esse período, que consumiu os meses finais de sua vida, foi um verdadeiro teste à confiança que Teresinha sempre depositara em Deus. Por trás de sua serenidade e sorriso constante, escondia-se uma alma que lutava contra o desespero, contra a tentação de acreditar que seu amor por Deus havia sido em vão. A escuridão que Teresinha experimentou não era uma simples aridez espiritual, mas uma angústia profunda e constante que a fazia sentir-se abandonada por Deus. Ela, que tantas vezes havia sido consolada pela presença divina, agora se via envolta em um silêncio aterrador. Não conseguia mais sentir a proximidade de Deus que antes a fortalecia, e essa sensação de distância espiritual a atormentava. Para Teresinha, não era apenas o corpo que estava definhando, mas sua própria confiança em tudo o que sempre acreditara. Era como se todas as certezas que nutrira ao longo da vida estivessem sendo questionadas e ela precisasse atravessar essa escuridão sozinha. Mas em meio a essa provação, Teresinha manteve uma decisão firme. Mesmo sem sentir a presença de Deus, ela continuaria a confiar. Essa escolha, feita diariamente em meio à dor e à dúvida, revelou o extraordinário caráter de sua fé. Sua grandeza espiritual não estava nas consolações que recebia, mas na capacidade de manter sua entrega a Deus quando nada parecia fazer sentido. Teresinha compreendia que a santidade não dependia de sentimentos ou de estados de espírito, mas de uma decisão firme de continuar amando, mesmo quando tudo parecia perdido. Ao compartilhar com suas irmãs de convento a agonia que vivia em silêncio, Teresinha revelava uma dimensão de sua vida espiritual que muitos não imaginavam. Mesmo aquelas que conviviam de perto com ela não podiam perceber plenamente a profundidade de sua luta interior. A pequena Carmelita, que sempre fora vista como um modelo de serenidade, agora enfrentava uma batalha interna que desafiava todos os limites de sua fé. E, no entanto, essa luta não a afastou de seu propósito de amar. Pelo contrário, a escuridão a impulsionou a amar ainda mais intensamente, com um amor que transcendia o sofrimento. Essa fase da vida de Teresinha marcou uma virada crucial em sua compreensão da missão que Deus lhe havia confiado. Ela percebeu que seu sofrimento não era em vão, mas uma forma de unir-se mais profundamente à humanidade, especialmente aqueles que, como ela, experimentavam o vazio e a ausência de Deus em suas vidas. Era como se, por meio de seu próprio sofrimento, Teresinha estivesse intercedendo por todos aqueles que enfrentavam a escuridão espiritual. Em suas conversas com suas irmãs, ela expressava seu desejo de consolar as almas que viviam sem fé, oferecendo suas dores em favor daqueles que não tinham mais forças para acreditar.
Enquanto sua saúde se deteriorava rapidamente, Teresinha continuava a escrever, com a ajuda de suas irmãs, sobre essa experiência de escuridão e confiança. Ela sabia que, mesmo sem sentir a presença de Deus, estava sendo chamada a viver uma confiança absoluta. A cada dia, enquanto seu corpo ficava mais fraco, sua alma se entregava com mais fervor à vontade de Deus. Para ela, o sofrimento e a doença já não eram obstáculos, mas oportunidades de se unir à cruz de Cristo, de partilhar com Ele o peso da redenção das almas. Nos momentos finais de sua vida, a tosse de Teresinha se tornava cada vez mais violenta e respirar era um esforço doloroso. Ela passava a maior parte do tempo em sua cama, sem forças para se mover, mas ainda assim mantinha seu sorriso característico, um reflexo de sua determinação de amar até o fim. Suas irmãs de convento, que se revezavam para cuidar dela, ficavam impressionadas com sua paciência e serenidade. Mesmo nas piores crises de dor, Teresinha raramente falava sobre seu sofrimento. Ao invés disso, ela oferecia palavras de encorajamento e consolo para aquelas que vinham visitá-la, transformando sua própria enfermidade em um ministério de amor. Uma das cenas mais comoventes de seus últimos dias foi quando uma de suas irmãs comentou que não sabia como Teresinha conseguia suportar tanto sofrimento com tão pouca queixa. A resposta de Teresinha foi simples, mas profunda. Eu não estou sofrendo sozinha. Ele está comigo, segurando minha mão. Essas palavras, pronunciadas em meio à sua noite escura, revelam a profundidade de sua fé. Mesmo sem sentir a presença de Deus, Teresinha continuava a acreditar que Ele estava com ela, caminhando ao seu lado, sustentando-a em seus momentos mais difíceis. No dia 30 de setembro de 1897, Teresinha de Lisieux finalmente entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras, pronunciadas com um suspiro suave, foram: "Meu Deus, eu vos amo." Para aqueles que estavam ao seu redor, sua morte foi um misto de dor e paz. As irmãs do Carmelo sabiam que haviam perdido uma amiga, uma irmã querida, mas também sabiam que o céu havia ganhado uma alma extraordinária. A morte de Teresinha, longe de ser um fim, foi o começo de uma missão ainda maior. Ela havia prometido pouco antes de morrer que passaria seu céu fazendo o bem na terra, e essa promessa logo se tornaria uma realidade palpável para aqueles que começariam a invocá-la. Após sua morte, suas irmãs no Carmelo começaram a compartilhar seus escritos, especialmente o manuscrito de História de uma Alma, que foi rapidamente reconhecido como uma obra-prima espiritual. A simplicidade e profundidade de sua pequena via tocavam o coração de todos aqueles que liam suas palavras. A mensagem de Teresinha, de confiar em Deus, nas pequenas coisas e de oferecer cada gesto com amor, ressoava profundamente com o povo, especialmente com aqueles que, como ela, experimentavam as dificuldades e provações da vida cotidiana. O impacto de sua morte foi imediato. Relatos de graças e milagres atribuídos à intercessão de Teresinha começaram a chegar ao Carmelo de Lisieux, vindos de todas as partes do mundo. Pessoas que nunca haviam ouvido falar dela durante sua vida agora se sentiam profundamente conectadas à jovem carmelita, cujas palavras traziam conforto, esperança e renovação espiritual. O Carmelo de Lisieux, antes um lugar silencioso e escondido, tornou-se um centro de peregrinação, com fiéis de todo o mundo viajando para pedir a intercessão de Teresinha. A rapidez com que sua fama de santidade se espalhou levou à abertura de seu processo de beatificação apenas alguns anos após sua morte. Em 1925, apenas 28 anos após sua morte, Teresinha de Lisieux foi canonizada pelo Papa Pio XI.
Sua canonização foi uma das mais rápidas da história da Igreja, um testemunho não apenas de sua santidade, mas do impacto universal de sua mensagem. O Papa, ao proclamá-la santa, referiu-se a ela como a maior entre os santos modernos, uma alma que, através de sua pequenez, revelou a grandeza do amor de Deus. Santa Teresinha de Lisieux, a jovem que viveu em ocultamento e silêncio no Carmelo de Lisieux, tornou-se uma das figuras mais amadas e veneradas da Igreja Católica. Sua pequena via, esse caminho de santidade nas pequenas coisas, continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Seu legado, forjado no sofrimento e na confiança, permanece como um farol para todos aqueles que buscam encontrar Deus em meio às provações e simplicidades da vida cotidiana. Após a morte de Santa Teresinha de Lisieux, em 30 de setembro de 1897, o Carmelo de Lisieux mergulhou em um misto de luto e reverência. Embora a comunidade de religiosas soubesse que haviam perdido uma alma extraordinária, a verdadeira extensão do impacto de sua vida e espiritualidade começaria a se revelar nos dias e meses subsequentes. O corpo de Teresinha, exaurido pela doença, já não estava mais presente, mas suas palavras e seu legado espiritual permaneceram como uma fonte inesgotável de inspiração e consolo. Foi sua irmã Pauline, também conhecida como Madre Inês de Jesus, que tomou a iniciativa de organizar e compartilhar os escritos de Teresinha com o mundo exterior. Inicialmente, História de uma Alma foi compilada e publicada como um simples memorial para a comunidade carmelita e seus amigos mais próximos. No entanto, à medida que o livro começou a circular entre um público mais amplo, algo extraordinário começou a acontecer. A simplicidade e a profundidade das palavras de Teresinha tocavam as almas de todos os que liam, como se suas experiências de confiança, amor e sofrimento encontrassem eco no coração de cada pessoa que atravessava dificuldades em sua própria vida. A recepção imediata e calorosa ao livro foi algo inesperado. O que deveria ser uma publicação limitada rapidamente se tornou um fenômeno espiritual. As pessoas que liam História de uma Alma não viam apenas a vida de uma jovem carmelita, mas encontravam nelas respostas para suas próprias lutas e provações diárias. A pequena via de Teresinha, esse caminho de confiança absoluta em Deus nas pequenas coisas, oferecia uma nova maneira de compreender a santidade. Pela primeira vez, muitos católicos comuns, que antes viam a santidade como algo reservado aos grandes místicos ou mártires, perceberam que eles também podiam aspirar a esse caminho. À medida que o livro ganhava popularidade, cartas e relatos de graças e milagres começaram a chegar ao Carmelo de Lisieux. Pessoas que haviam invocado a intercessão de Teresinha relatavam curas, conversões e outras bênçãos inexplicáveis. O nome de Santa Teresinha, até então desconhecido fora de sua pequena comunidade, começou a se espalhar como um farol de esperança. Aquela que havia prometido fazer chover rosas após sua morte, cumpria sua promessa de uma forma extraordinária. As rosas, símbolo de sua intercessão e de seu amor, começaram a aparecer em sonhos, visões e como sinais de que Teresinha estava, de fato, ouvindo e respondendo às preces daqueles que a invocavam. Esse fenômeno foi algo que nem mesmo suas irmãs de convento poderiam ter previsto. Ao longo de sua vida, Teresinha havia vivido de maneira discreta, muitas vezes se esforçando para passar despercebida, mesmo dentro de sua própria comunidade religiosa. Sua devoção era intensa, mas profundamente interior. Agora, no entanto, o mundo todo parecia reconhecer a grandiosidade de sua vida, mesmo que ela própria jamais tivesse buscado reconhecimento ou fama.
A igreja, que já estava ciente dos relatos de santidade em torno de Teresinha, decidiu iniciar o processo formal de beatificação e canonização. O Papa Pio XI, que se tornaria um grande admirador da pequena Carmelita, foi fundamental nesse processo. Ele viu em Teresinha não apenas uma santa para os tempos modernos, mas também um exemplo perfeito daquilo que ele chamaria de santidade acessível. Teresinha era, aos olhos do Papa, um modelo para todos os cristãos, especialmente aqueles que viviam vidas simples e comuns, mas que, como ela, desejavam viver plenamente o amor de Deus. O processo de beatificação de Teresinha foi rápido, principalmente pela quantidade esmagadora de relatos de graças e milagres que continuavam a chegar ao Carmelo de Lisieux. Durante as investigações formais, suas irmãs e as carmelitas que a conheceram foram chamadas a testemunhar sobre a vida e virtudes de Teresinha. As histórias que contaram pintaram o retrato de uma alma que, embora jovem e fisicamente frágil, possuía uma força espiritual incomum. Elas falaram de sua humildade, de sua paciência em meio às provações e da profundidade de seu amor por Deus e pelas almas. Cada testemunho reforçava a convicção de que Teresinha não era apenas uma santa em potencial, mas alguém que já havia sido escolhida por Deus para guiar milhares de almas por seu exemplo de amor e confiança. Em 1923, apenas 26 anos após sua morte, Teresinha foi beatificada e 2 anos depois, em 1925, ela foi formalmente canonizada. O dia de sua canonização foi um dos momentos mais marcantes da Igreja no início do século XX. Multidões se reuniram em Roma para testemunhar a elevação daquela jovem carmelita ao status de santa. Durante a cerimônia, o Papa Pio XI exaltou as virtudes de Teresinha, chamando-a de estrela de seu pontificado e um exemplo para todas as gerações futuras. Ele reconhecia que a pequena via de Teresinha oferecia uma nova forma de entender a santidade. Não como algo distante ou reservado a poucos, mas como um caminho que qualquer cristão podia trilhar, desde que confiasse plenamente no amor de Deus. Após sua canonização, o culto a Santa Teresinha se espalhou rapidamente pelo mundo. Igrejas, escolas e hospitais foram dedicados a ela, e seu santuário em Lisieux tornou-se um dos principais destinos de peregrinação na Europa. A devoção a Teresinha ultrapassou fronteiras geográficas e culturais. Sua mensagem de simplicidade e confiança tocou profundamente não apenas os católicos, mas pessoas de todas as origens e crenças. De certo modo, Teresinha havia realizado seu sonho de ser missionária, não por meio de viagens a terras distantes, mas através de sua intercessão e do alcance universal de sua espiritualidade. Mas para além dos altares e monumentos erguidos em sua homenagem, o verdadeiro legado de Teresinha estava em seus escritos e na maneira como sua vida inspirava os outros. Sua pequena via continuava a transformar vidas, ajudando pessoas a perceber que a santidade podia ser encontrada nas pequenas coisas, na paciência diante das adversidades, na bondade em meio aos desafios diários e, acima de tudo, na confiança de que, em todas as circunstâncias, Deus estava presente, guiando e amando. A canonização de Santa Teresinha também marcou o início de um novo capítulo em sua missão celestial. De sua pequena via, brotaram inúmeros frutos espirituais. Muitas congregações religiosas e movimentos leigos começaram a se formar, inspirados por sua espiritualidade de simplicidade e amor. Missionários ao redor do mundo adotaram Santa Teresinha como sua padroeira, reconhecendo nela uma alma missionária que, embora nunca tivesse deixado o Carmelo, compreendia profundamente o desejo de levar o amor de Cristo às almas. A devoção à Santa Teresinha continuou a crescer ao longo dos anos.
culminando em 1997, quando o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja. Essa honraria, concedida a pouquíssimos santos ao longo da história, reconhecia a profundidade teológica e espiritual de seus escritos. O Papa, em seu discurso, destacou como a pequena via de Teresinha oferecia uma resposta às grandes questões do mundo moderno, especialmente em uma era marcada pelo materialismo e pela busca incessante de realizações exteriores. Teresinha, com sua vida escondida e suas virtudes silenciosas, mostrava que o verdadeiro valor da vida estava no amor que se oferecia em cada pequeno gesto. Santa Teresinha de Lisieux, que viveu e morreu no silêncio do Carmelo, tornou-se, através de sua pequena via, uma das vozes mais fortes e claras da espiritualidade cristã moderna. Sua vida, que foi uma contínua oferta de amor e confiança, continua a guiar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, mesmo nas pequenas coisas, podemos encontrar a grandeza de Deus. A nomeação de Santa Teresinha de Lisieux como doutora da Igreja, em 19 de outubro de 1997, foi o ponto culminante de um legado que transcendeu as expectativas de qualquer pessoa que a conheceu durante sua vida no Carmelo. Aquela jovem carmelita que viveu escondida e morreu sem que o mundo soubesse de sua existência, agora recebia um dos títulos mais altos que a Igreja pode conceder a um de seus filhos. A declaração foi feita pelo Papa João Paulo II diante de uma multidão de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa, profundamente emocionado ao falar sobre a santa, de quem ele mesmo se dizia devoto, fez questão de destacar a importância revolucionária da espiritualidade de Teresinha no contexto moderno. Ele a proclamou como a pequena grande doutora e a definiu como uma luz especial para iluminar os caminhos da Igreja no limiar do terceiro milênio. A proclamação de Santa Teresinha como doutora da Igreja não foi um evento comum. Apenas 3 mulheres na história haviam recebido esse título até então: Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena e agora Teresinha de Lisieux. O título, conferido a santos cujos ensinamentos são considerados de valor universal para a doutrina e espiritualidade da Igreja, ressaltava o impacto dos escritos de Teresinha, especialmente seu caminho de confiança e abandono a Deus, conhecido como a Pequena Via. Para milhões de fiéis ao redor do mundo, Teresinha tornou-se um modelo, não de teologia complexa, mas de santidade acessível. O impacto do título de doutora não foi apenas simbólico, mas também pastoral. Ele trouxe à tona uma nova maneira de a Igreja ver a santidade, o que marcou uma mudança significativa em como os católicos podiam se relacionar com Deus e com a fé. Para muitas pessoas, Teresinha representava uma voz que falava diretamente aos seus corações. Seu testemunho de vida mostrava que a santidade não era algo distante, reservado apenas aos heróis da fé, mas algo que todos poderiam alcançar em seu cotidiano, desde que vivenciado com amor. Essa era a verdadeira revolução de Santa Teresinha. Ela democratizou a santidade. Teresinha havia mostrado ao mundo que as pequenas ações, quando feitas com grande amor, tinham o mesmo valor que os grandes feitos heróicos. Em sua pequena via, não havia a necessidade de realizar grandes obras ou fazer sacrifícios dramáticos, mas sim viver cada momento como uma oferta de amor a Deus. Ela escrevia com simplicidade, mas com uma profundidade que ressoava nos corações de quem buscava a Deus, nos pequenos gestos diários, nas dificuldades da vida comum e nas provações silenciosas que todos enfrentam. Foi essa espiritualidade que levou o Papa João Paulo II a reconhecer sua importância universal.
Mas além do reconhecimento teológico, havia um aspecto profundamente humano e pessoal nessa declaração de doutora da Igreja. Para João Paulo II, a figura de Teresinha estava intrinsecamente ligada à sua própria experiência de sofrimento, especialmente durante os últimos anos de seu pontificado, quando lutava com a doença de Parkinson. Assim como Teresinha, o Papa enfrentava o fardo da enfermidade com dignidade e confiança em Deus, oferecendo seus sofrimentos em favor da Igreja e das almas. Ele reconhecia em Teresinha não apenas uma irmã espiritual, mas uma guia que o ajudava a suportar suas próprias provações com a mesma confiança e abandono. Outro aspecto notável da nomeação de Santa Teresinha como doutora da Igreja foi a forma como ela se tornou um ícone para os tempos modernos, especialmente no contexto de um mundo cada vez mais voltado para o individualismo, o materialismo e a busca por realizações pessoais. Teresinha oferecia um antídoto para essa cultura ao propor que a verdadeira realização não estava na grandeza exterior, mas na humildade interior. Sua vida foi um exemplo de como alguém pode encontrar sentido e propósito em meio à rotina, à dor e às lutas internas, oferecendo tudo com um coração aberto ao amor de Deus. Ao longo das décadas, a devoção a Santa Teresinha só aumentou. Seu santuário em Lisieux, na Normandia, tornou-se um dos principais destinos de peregrinação na Europa, recebendo milhares de visitantes todos os anos. Muitos vão até lá não apenas em busca de graças, mas para encontrar consolo, para se conectar com uma santa que experimentou as mesmas lutas internas que eles. O santuário de Lisieux, com sua imponente basílica dedicada à pequena Carmelita, é um lugar de profunda espiritualidade, mas também de simplicidade, refletindo a essência da vida de Teresinha. Lá, entre as paredes silenciosas e os belos vitrais que retratam cenas de sua vida, os peregrinos encontram um ambiente propício para a reflexão e a oração, imersos na presença de uma santa que, mesmo em sua pequenez, alcançou uma grandeza universal. Nos anos após sua canonização, um aspecto singular da vida de Santa Teresinha continuou a emergir: sua devoção às missões. Embora tenha passado toda a sua vida no Carmelo, com exceção de sua infância e adolescência, Teresinha sempre teve o desejo profundo de ser missionária. Em suas cartas e orações, ela expressava o desejo de levar o amor de Cristo para além das fronteiras do convento, para os confins do mundo. Em uma de suas cartas mais tocantes, dirigida a um jovem sacerdote missionário com quem ela se correspondia, Teresinha confessou que, embora estivesse fisicamente limitada ao Carmelo, seu coração estava com aqueles que se dedicavam ao serviço missionário. Esse desejo de evangelizar, mesmo sem sair do Carmelo, foi uma das razões pelas quais Santa Teresinha foi proclamada padroeira das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Essa proclamação como padroeira das missões foi, em si, uma reviravolta espiritual. Como uma jovem enclausurada em um Carmelo, sem jamais ter viajado para terras distantes, poderia ser padroeira de algo tão grandioso quanto as missões da Igreja. Mas foi justamente essa característica que tornou Teresinha tão extraordinária. Ela ensinou que a missão não era apenas para aqueles que podiam partir para terras estrangeiras, mas para todos os que em suas vidas comuns ofereciam suas orações e sacrifícios pelos outros. Sua intercessão, muitas vezes em silêncio, tornou-se uma força poderosa para os missionários ao redor do mundo, muitos dos quais atribuem a ela o sucesso de seu trabalho apostólico. A devoção a Santa Teresinha também assumiu novas formas, especialmente entre os leigos. Seu exemplo de simplicidade atraiu homens e mulheres de todas as idades e estados de vida.
Na sua pequena via, famílias, jovens e idosos encontravam um caminho viável para viver a santidade no dia a dia. Suas cartas e orações continuam a ser lidas e meditadas por milhões de pessoas, e muitas congregações e movimentos leigos surgiram inspirados por sua espiritualidade. A pequena via, que parecia tão íntima e pessoal, tornou-se uma trilha universal para todos aqueles que buscam a santidade sem abandonar suas realidades diárias. Em um mundo cada vez mais acelerado e complexo, Santa Teresinha de Lisieux oferece uma mensagem de simplicidade, de confiança e de amor. Seu exemplo mostra que, independentemente das circunstâncias ou da grandeza dos nossos atos, todos somos chamados à santidade, e a chave para isso está na entrega total de nossas vidas, nas pequenas coisas, com um amor sem limites. É essa mensagem que, desde sua canonização até sua proclamação como doutora da Igreja, continua a inspirar e transformar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de Santa Teresinha do Menino Jesus tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares. E não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.